foi meu primeiro treinador, muitos de vocês não sabem, foi meu primeiro treinador, começamos treinando ali na rua. A gente esteve junto quando a gente passava dificuldade. A gente esteve junto. Meu pai sempre acreditou em mim. Até mesmo quando eu não acreditava, meu pai acreditou. A gente briga bastante, mas eu fico emocionado de falar isso. Porque muitas pessoas criticam, falam muita coisa, mas aí é fácil você falar de... Até porque o mundo que a gente vive hoje, é muito fácil falar da vida do próximo, né? Hoje falamos mais da vida do próximo do que da nossa própria vida. Então criticam muito ele, falam muita coisa, mas quando tu tá num sofá dentro de casa, é muito fácil tu pegar o telefone e falar. É muito fácil eu pegar o telefone por trás de uma rede social, falar do Pedrinho aqui, mas ninguém sabe o que a gente passou. Ele tava comigo quando quando a gente não tinha nada o que comer em casa. Não vai ser agora que eu vou abandonar ele. Tamo junto até o final. E se hoje eu tô aqui feliz, esse choro aqui não é um choro de tristeza, não, é um choro de alegria, porque só nós sabemos que nós passou. E hoje eu posso dar uma vida boa pra minha família. Posso dar uma escola digna pra minha filha. Então, se hoje eu tô aqui, agradeço meu pai. Primeiro a Deus e depois meu pai. Tá aí. O Gerson defende, é pai dele. Além de empresário, né? Antes de ser empresário, é pai dele. Ele falou da filha também. Também. Quem não valoriza a família... ele tá fazendo o papel dele, né? Mas, ó... Agora são coisas diferentes, né, Alemão? Não, são. Ninguém duvida que o pai do Gerson fez muito por ele. Lógico. A criação, da carreira. Agora, as atitudes e atuações dele no cenário do futebol, elas podem sim ser criticadas por quem Ele é muito caricato, né, Lelê? Ele é muito caricato. O pai do Gerson é muito caricato. Ô, Ebelinho, eu queria colocar aqui já no papo o nosso querido Alex Mochila para falar aí sobre Grande Mochila. a apresentação do Gerson. A maior atleticano que tem em Belo Horizonte, capital mundial do gás. Sorriso largo, hein? Que beleza. Fica falando do Cruzeirinho. O Cruzeiro, hoje... a Esportiva de Guaxupé tem mais história que o Cruzeiro. Hoje, em homenagem ao Gerson e ao Mochila, estamos todos de Cruzeiro, ó. Todo mundo de azul aqui no estúdio hoje. O Cruzeiro morreu, pô. Mirréis. Forma é azul, né? Morreu. Lelê, nós fizemos uma pesquisa aqui, eu fui em todos os bares, viu, Lelê? De Belo Horizonte do sul de Minas. E você foi eleita a jornalista esportiva mais bonita e mais inteligente do Brasil. Você ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Depois foi a Renata Fã e depois a Lívia. Mas você ficou com o troféu de primeiro lugar aqui em Minas, viu? Boa tarde pra você. Beber com vocês. Alguém sensato nesse programa, Milton Neves. Finalmente. E como que caiu essa entrevista do Gerson aí? Como que foi repercutida aí em Minas? 10 segundos. Pode falar. Para de mandar 600 mil mensagens por dia pra mim, Mochila. Você parece que tá apaixonado. Eu vou falar o que você tá me mandando, hein, Milton? Ei, Mochila. Eu nunca vi um faz o mesmo também, você que também tá enchendo o saco, né? Vamos combinar que você tá enchendo o saco. Eu sou do RT pra pessoas que eu gosto. Mandou pra mim a foto do eu sou teu maior admirador, senhor juiz. Pensar que se eu for um juiz ladrão contra o Santos. Pois não, Mochila? Milton ontem mandou pra mim a foto do Nine, que se Deus quiser vai sair esse ano, né? Cumprimentar aí também o nosso grande Alfredo Michel Valtrolo Belling. Grande abraço para você, o maior árbitro desse país. Grande Alex Miller. Boa tarde para você. Boa tarde para o colega ali da bancada. Boa tarde também para o nosso amigo Facincani. Esse sabe tudo. E para o Mário Alemão, né? Mochila. Qual é o nome certo do professor do apito aqui? Vamos lá? Vamos. Alfredo Michel Valtro Lobelling. Só acertei! Acertei o Alfredo. Tem esses dois nomes no meio aí? Eu acho que não. Mas fala aí do Cruzeiro. É claro que eu tô falando do Michel Valtro, que foi o maior árbitro francês da Champions League na década de 80, né? Mais ou menos. Tinha o mesmo estilo do nosso grande Alfredo aí. Ô, Milton, e aquele Santos e Milan, lá de 1963, o lateral direito do Santos era o Ismael e o capitão era o Mauro Ramos, viu? Timaço. O Ismael Cabral Mafra, lateral direito que veio da Ferroviária para Vila Belmiro.
A minha avó era santista. Eu lembro o dia que ela saiu do ramal de Guaxupé, da Ferroviária Paulista Mogiana, Júlio Tavares, direto para Praça da Sé, e lá viveu quase 37 anos e era apaixonada pelo Santos e me ensinou a gostar de futebol. Mas, falando do Cruzeiro, que é o que interessa de verdade, né? Quando eu faço coisa bem feita, eu sou papudo mesmo, eu canto mesmo. Agora, sobre o Ismael Cabral Mafra, que veio, repito, da Ferroviária, foi revelado pelo Palmeiras e foi lá pro Santos. Pô, matei ele uma vez antes da hora, rapaz. Deu um rolo danado, viu? Morreu um outro Ismael. José Laforé Salício, meu raio de escuta, maravilhoso, tô morrendo de saudade dele. Liga pra ele. E se enganou também, o Ismael, mas não era o Ismael Cabral Mafra. Como é que eu lembro até o nome completo? Como é que chamava o Coutinho do Pelé? Vamos ver se vocês sabem, hein? Antônio Wilson Honório, entendeu? E o técnico Luiz Alonso Pérez, o melhor Lula da história do futebol e do Brasil inteiro em todos os tempos. Pois não. Mas também com o time daquele, né? Mengava, Derval, Coutinho e o Pepe e o Almir Albuquerque, era impossível perder pro Milan, né, Milan? Mas vamos falar aqui, ô Milton, dessa repercussão toda aí do Gerson, na chegada dele do Cruzeiro, e eu acho que a Lelê foi cirúrgica, e eu vou fazer aqui uma analogia. Outro comentário que eu gostei muito essa semana foi do Facincano em relação ao Luciano, e eu acho que os jogadores de futebol têm que parar com esse mimimi de verdade. Porque eles são contratados para jogar bola, pô. E todo mundo que é público leva paulada. A apresentação do Gerson, na minha opinião, foi uma das mais fortes emocionalmente, que a gente já viu que nos últimos tempos na Toca da Raposa, sem dúvidas. Ele falou do pai, o Marcão chorou, falou da família, deixou claro que defender o pai é uma linha que ele não negocia, e todo mundo que defende a pátria, a liberdade, a família tem valores inegociáveis, isso é bacana. Nisso ele está absolutamente certo. Filho que não defende o pai, para mim, não tem caráter. Mas agora, pessoal da bancada, não sei se vocês vão concordar comigo, existe uma outra parte dessa história que não é emocional, que ela é profissional. E ela precisa ser dita com muita responsabilidade e equilíbrio, principalmente por nós, que somos comentaristas esportivos. Lá atrás, no Flamengo, o próprio BAP deu ao pai do Gerson o apelido de Marcão Atleta. E por que isso? Apelido em futebol, Milton sabe, todo mundo sabe, o Alfredo sabe, o Alex Miller sabe, Facincani sabe, a Lelê também. Um apelido no futebol, ele não nasce do nada. Ele não nasce de bastidor, ele nasce de convivência diária. Então, algum motivo tem para o BAP ter dado esse apelido para o Marcão, pai do Gerson. O que sempre se falou nos corredores do futebol, e essa semana eu falei com um amigo meu que é próximo de um jogador do Flamengo, o que sempre se falou nos corredores do futebol é que o Marcão participava demais, opinava demais, interferia demais. Em alguns momentos parecia que o jogador era até o pai e não o Gerson, porque o Gerson, às vezes, tímido, né, ficava em segundo plano. Isso não é uma crítica ao Gerson, tá bom, gente? Principalmente a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Gerson pela bola que ele joga, pelo que ele pode entregar em campo, e ele não foi contratado pelo pai. O desafio agora é bem simples. O Cruzeiro precisa do Gerson jogador. O Cruzeiro não precisa do Gerson, filho do Marcão, atleta marqueteiro. E o Gerson precisa deixar a resposta dele dentro de campo. Só isso. Família é sagrada, mas o vestiário tem hierarquia. E quando cada um fica no seu papel, eu acho que o talento aparece. Se a bola falar, com certeza o resto é detalhe. Se o Gerson decolar dentro do Cruzeiro e for estrela, o pai dele pode fazer o que ele quiser na rua, como ele está fazendo. Mas ai do Gerson se ele não entregar nesses próximos 3 jogos aí. Vai virar um novo ex-Gabigol.